Um incêndio destruiu as moradias de 50 famílias embaixo de um viaduto na Penha. Um menino de 9 anos estava dormindo e não conseguiu fugir das chamas a tempo. O estado de São Paulo ultrapassou hoje a marca de 800 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Já são quase 30 mil vidas perdidas para a Covid-19. E com mais gente saindo do isolamento, as medidas de prevenção do contágio são ainda mais necessárias. A pandemia não acabou. A inflação dos produtos mais consumidos na quarentena pesou no bolso dos consumidores em agosto. O levantamento da Federação do Comércio concluiu que a alimentação em casa e bebidas registraram as maiores altas. As notícias do Brasileirão. Amanhã tem clássico São Paulo e Corinthians no estádio do Morumbi pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda, inverno, 30 graus. O domingo vai ser ainda mais quente e mais seco. Agora, no SPTV. Olá, boa noite. Os preços dos produtos mais consumidos na pandemia subiram bem acima da inflação em agosto. É o que mostra um levantamento da Federação do Comércio. A alimentação em casa e as bebidas pesaram no bolso do consumidor que está de quarentena. Acompanhe comigo aqui no telão, as maiores altas já estão surgindo aqui. Olha só, o que subiu bastante: feijão carioca, 46,7%, músculo, 27,9% e laranja-pera, aquela que a gente usa muito para fazer suco, né? 26,7%. Com esses aumentos, o maior desafio do consumidor é fazer a lista do supermercado caber no orçamento. Cada ida ao mercado, para muita gente, é uma surpresa diferente. Os preços estão muito caros. Este mês, a FEComércio mapeou os preços nos mercados da capital e da região metropolitana. Criou a Sexta Pandemia, um indicador dos itens mais consumidos. Apesar da inflação no período ter ficado em baixa, os alimentos consumidos em casa subiram 11%. Os alimentos que não fazem parte da cesta básica e bebidas, alta de 7,9%. Depois vem serviços de saúde, cuidados pessoais e artigos de limpeza. Muitas mais pessoas estão cozinhando em casa, ficando no domicílio ao longo dos últimos meses, isso é evidente. Essa pressão de demanda por alimentos dentro dos supermercados, alimentos in natura, alimentos para você usar em cozimento dentro de casa, acabou ajudando a você ter não só volatilidade, como esse viés um pouco mais altista em alimentos. O comportamento do consumidor acompanha esse vai e vem dos preços. Aqui nesse supermercado da Zona Norte, por exemplo, o arroz no pacote de 5 quilos sempre foi o mais vendido. Já não é mais. Agora, o pacotinho de 1 quilo é o mais procurado. E isso tem uma justificativa. Quando o cliente leva o pacotinho de 1 quilo, ele também economiza. E é claro que fica torcendo para que o preço baixe até a próxima compra. O arroz está muito caro. O arroz você pagava 14, 16, agora está um absurdo. Está muito caro. O Alexander, gerente da loja, também corre atrás de preços mais atrativos, para não ficar pesado para nenhum dos lados. A gente procurou abaixar a nossa margem para poder manter os preços na média, para não ter que aumentar muito além do que deveria de aumentar. Mas a perspectiva não é boa. Os especialistas dizem que para setembro a tendência continua sendo de alta. O que está diferente mesmo é o carrinho da Helenilza, cada vez mais minguado. É o que cabe no bolso. É, o que cabe no bolso, porque o que der a gente compra, né? Que não der vai ficando, né? Entre os alimentos da cesta básica que ficaram mais em conta estão a cenoura e a batata inglesa. O estado de São Paulo ultrapassou hoje a marca de 800 mil casos do novo coronavírus. Foram mais de 5 mil novos casos nas últimas 24 horas. Vamos dar uma olhada aqui nos números no telão. Os registros oficiais mostram 801.422 casos desde o início da pandemia. São 5.213 a mais do que ontem. A gente tem agora novos dados aqui, veja só, já são quase 30 mil mortos, 250 mortes de ontem para hoje. As novas confirmações não significam necessariamente que essas mortes aconteceram nas últimas 24 horas, mas que foram contabilizadas nesse período. E você viu ontem aqui no SP2 que o governo do estado considera que o pior momento da pandemia já passou. Hoje, epidemiologistas reforçaram que não é hora de diminuir os cuidados. É o que nos mostra a reportagem da Natália Ariede.
Cristina e Letícia, em comum o medo da Covid-19. Eu estou bastante preocupada. Eu acho que não é o momento das pessoas se relaxarem. As pessoas acham que está tudo bem voltar ao normal, mas não está. Na família da Letícia, além dela, o pai e o irmão já pegaram e superaram a doença. A preocupação agora é para que a mãe continue livre do vírus. A gente continua com os cuidados um pouco mais rigorosos agora, de usar máscara para qualquer lugar que a gente vai, álcool em gel na bolsa o tempo inteiro, sempre higienizando as mãos. A gente está tendo muito cuidado, agora mais ainda. O que mexeu muito com a Cristina foi o que ela viu e sentiu nos últimos 5 meses, trabalhando numa funerária da capital. Chegou uma época em que a idade não dizia mais nada, porque pessoas com mais de 90 anos e com pré-existências como as minhas, né, que eu tenho cuidado, se recuperaram. E pessoas jovens, bem jovens, que não tinham nada, não se recuperaram. Tanto a Letícia quanto a Cristina seguem preocupadas e cheias de precauções, enquanto vem muita gente usufruindo da flexibilização e da reabertura de vários setores. O governo do estado fala no início da queda do platô, com redução das médias de mortes e de novos casos da doença. Mas os números mostram que ainda é cedo para comemorar. A média de novos casos da Covid-19 ficou 4 semanas variando entre 9.000 e 10.000, até que na semana passada caiu para pouco mais de 7.300. Mas nesta semana voltou a subir, fechando em mais de 7.400 novos casos. Já a média das mortes até vem diminuindo nas últimas semanas. Mas se pegarmos os meses anteriores, vemos que esse cenário já se repetiu outras vezes. No mês passado, após 3 semanas caindo, a média voltou a subir. O mesmo aconteceu entre junho e julho, quando as mortes também tiveram uma queda, que não se manteve. Para esse epidemiologista da Fiocruz, os dados mostram que ainda não dá para dizer que saímos do platô, pois os números continuam altos e não há uma redução sustentável dos casos e mortes. A gente tem observado somente uma diminuição do número de óbitos, mas o número de casos tem aumentado muito. E principalmente porque as pessoas estão desconsiderando, né? Imaginando que o vírus foi embora. E alguns discursos, às vezes, dos governantes acabam levando a isso. O coordenador do controle de doenças da Secretaria Estadual da Saúde reafirmou que o pior já passou, mas que não é hora de relaxar. A pandemia continua sendo um principal problema de saúde pública que nós temos nesse momento. Então, de fato, nós precisamos continuar enfrentando a pandemia com todos os cuidados e todas as medidas que nós temos colocado todos os dias para a população. Hora da previsão do tempo. Boa noite, Jaque. Boa noite. Calorzinho hoje, hein? Calorzinho mesmo, né? Conforme amanhã, o previsto. Pois é, amanhã o calor continua. Boa noite para você também. Já estamos na reta final do inverno, faltando um pouco mais de 20 dias, mas o fim de semana tá com cara mesmo, sabe do quê? Verão. Verão seco, né? Porque não tem previsão de chuva. Hoje, a máxima foi de 30,4 graus. E olha a média para agosto, 24,1, ou seja, ficou bem acima da média. E a umidade relativa do ar, que hoje ficou 25%, amanhã vai se repetir. Vamos começar o dia com uma temperatura não tão baixa assim. A gente ficou com uma semana com friozinho, né, Cova? Difícil. Mais pro começo da semana, né? Exatamente. Difícil para esquentar, mas o ar frio pegou a característica do continente e agora está esquentando mais. É claro que a amplitude térmica está muito alta. Vamos começar o domingo com 16 graus, aí tem o efeito cebola passando para 32 graus. Isso vale para nós que estamos aqui na capital, toda a região metropolitana, mas já adianto que em todo o estado. E sabe por quê, Cova? A massa de ar seco que está bem em cima do estado e não deixa formar nenhuma nuvem de chuva. E para a semana que vem, já dá para adiantar alguma coisa? Sim, temos mudança. Vindo bem na segunda-feira, porque tem uma frente fria que vai chegar por aqui, baixando bem a temperatura. Olha só, segunda-feira máxima de 24 com uma garoa, na terça-feira 25, só garoa, tá, gente? De uma forma bem isolada. Mas aí na quarta-feira a temperatura volta a subir, ou seja, semana que vem para todos os gostos, para quem gosta de um pouco mais de frio e para quem gosta de calor, meu caso. Cardápio completo. É isso aí. Obrigado, boa noite. Boa noite. O calor e a secura agravam um problema. O Corpo de Bombeiros já registrou mais de 400 incêndios em habitações precárias, como cortiços e favelas, no estado de São Paulo este ano. Vamos dar uma olhada aqui no telão? Já vão surgir agora as informações. Veja só.
Até o último dia 20, foram 451 ocorrências, com 39 feridos e 5 mortes. A gente destaca que houve um grande número aqui entre 1º de julho e 20 de agosto. Olha só, 12 feridos e 2 mortes. Hoje cedo, infelizmente, houve mais uma morte em um incêndio, desta vez na favela do Chaparral, que fica embaixo do viaduto Domingos Franciulli Neto, na Penha. A vítima foi um menino de 9 anos. Na hora de fugir pelos corredores estreitos, os moradores derrubaram tudo pelo caminho, como o bichinho de pelúcia de uma das crianças que moram na favela. Uma delas morreu no local. Enzo Rian de Souza, de 9 anos, estava dormindo. No desespero, parentes e vizinhos não conseguiram resgatá-lo. É um moleque da hora. Passava aí direto, trocava ideia com nós, dava um bom dia, uma boa tarde. Enzo morava num dos 50 barracos destruídos pelo fogo que começou por volta das 7h30 da manhã. Os vizinhos suspeitam que o incêndio tenha sido provocado por uma vela. Porque ontem a comunidade faltou energia, e alguns barracos estavam sem energia, e há o comentário que foi através da vela, entendeu? Foi uma vela que caiu e infelizmente pegou fogo em tudo. Moradores contaram que o fogo começou embaixo aqui do viaduto Domingos Franciulli Neto, que faz a conexão entre a Marginal Tietê e a Avenida Governador Carvalho Pinto. Por conta disso, a Defesa Civil trabalhou desde as primeiras horas da manhã para detectar se houve abalo na estrutura das casas que restaram e também na estrutura do viaduto. Depois que as chamas foram controladas, alguns moradores tentaram resgatar o pouco que restou. Muitos ficaram sem nada, até sem as máscaras de proteção contra um novo coronavírus. Para recomeçar tudo numa quarentena dessa, a situação é difícil, né? Que a gente mora aqui não é porque a gente quer, é porque a gente não tem condição, né? A Prefeitura de São Paulo informou que a estrutura do viaduto não foi abalada. O trânsito na região foi liberado no fim da tarde. Apenas o local do incêndio continua interditado pela Defesa Civil. A Prefeitura disse ainda que atendeu 65 famílias afetadas pelo fogo. A seguir, o metrô rescindiu o contrato de parte das obras da construção da linha 17 Ouro do Monotrilho. E também as notícias do Brasileirão. São Paulo e Corinthians se enfrentam amanhã no estádio do Morumbi. Vamos dar uma olhada agora no trânsito, ao vivo, Avenida Inajar de Souza. A gente pode ver que o trânsito está bem pesado no sentido bairro. Vamos dar uma olhada agora em outra câmera. Vamos direto lá para Paulista, símbolo de São Paulo. Algum trânsito, mas nenhum engarrafamento. Tudo fluindo bem por lá. Agora, 7h34. O SPTV volta já. SP2 volta, agora são 7h35. O metrô rompeu hoje um dos contratos para a construção do monotrilho da linha 17 Ouro. Antes disso, uma decisão do Tribunal de Justiça desqualificou a empresa vencedora da licitação da obra, que já está atrasada. E agora vai atrasar ainda mais. Um canteiro de obras deserto. Hoje à tarde, não havia nenhum funcionário trabalhando na linha 17 Ouro do monotrilho. Nós encontramos, porém, muito lixo ao longo de toda a extensão da linha. Nas enormes pilastras de concreto, também há muitas pichações. Perto dali, quem esperava o ônibus fazia contas de quanto tempo daria para economizar se o monotrilho estivesse funcionando. De monotrilho, eu levaria 35 minutos da minha casa para o local de serviço. E de ônibus eu levo 1h e 20. O cancelamento do contrato foi publicado hoje no Diário Oficial. A Constran era responsável por concluir as obras civis remanescentes, pelo paisagismo, comunicação visual, além de obras no entorno, como o recapeamento da Avenida Roberto Marinho. O contrato era um dos 5 em andamento na linha 17. O cancelamento desse contrato é mais um capítulo de uma história, de uma obra que parece não ter fim. A linha 17 Ouro do monotrilho estava prevista para ser entregue 6 anos atrás. A inauguração era para a Copa do Mundo do Brasil, em 2014. O contrato de execução foi assinado em 2010. No traçado original, ligaria a linha 1 do metrô, na estação Jabaquara, até a linha 4, na estação São Paulo Morumbi. O tempo passou e a linha foi encurtada. Ligará o aeroporto de Congonhas à estação Morumbi, da CPTM. Eu acho isso um atraso de vida para todos nós que necessitamos do transporte público, né?
para chegar no emprego, para voltar para casa também. Facilitaria em tudo na vida. Em nota, o metrô disse que vai analisar a documentação das outras participantes do processo de licitação. Ninguém da Constran foi localizado para comentar o rompimento do contrato. A primeira-dama do Estado e presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, Bia Dória, disse que algumas pessoas não aceitam a ajuda para sair das ruas porque são preguiçosas. A declaração de Bia Dória foi gravada durante uma reunião do programa de voluntariado da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, sobre as ações da campanha Inverno Solidário. Cada morador de rua, cada pessoa que está na rua, ela tem um problema. Então é um problema grande e diverso. Mas se a gente tiver de formiguinha em formiguinha, cada dia a gente conseguir tirar um, a gente consegue diminuir. E eu estou com uma equipezinha pequena no social, que todos os dias a gente vai, a gente conversa, a gente consegue levar para as clínicas de reabilitação, que geralmente ou é bebida, ou é desamor em casa, ou é algum problema de químico, tá? As pessoas vão para a rua. E também tem os preguiçosos que a gente sabe, mas a gente não pode falar. Tem que só ajudar. Em nota, a assessoria de Bia Dória disse que a frase foi tirada de contexto e que a primeira-dama tem muito respeito pelas pessoas que moram na rua. A Polícia Civil ainda aguarda a expedição da ordem judicial para levar o ex-médico Roger Abdelmaci de volta ao presídio em Tremembé, no interior do estado. A repórter Malu Maza tem os detalhes. O ex-médico Roger Abdelmaci vinha cumprindo prisão domiciliar desde abril neste prédio que fica na região dos Jardins. Foi quando a Justiça, em primeira instância, decidiu que ele tinha direito a esse benefício por ter 76 anos e fazer parte do grupo de risco para a Covid-19. O Ministério Público recorreu, argumentou que a prisão de Tremembé, no interior do estado, não registrou mortes pela doença e que não ofereceria riscos ao ex-médico. E ontem, os desembargadores da 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgaram esse recurso e decidiram pela volta de Roger Abdelmaci para a prisão. Na decisão, eles consideraram que a pandemia, por si só, não serve como justificativa para a mudança no regime prisional e que não há nenhum cuidado de que o ex-médico necessite que não possa ser encontrado na cadeia. Roger Abdelmaci já esteve em prisão domiciliar outras vezes, alegando motivos de saúde. Mas as decisões judiciais que concederam o benefício também foram revogadas. Segundo a defesa, essa é a 4ª vez que ele volta para o regime fechado. Roger Abdelmaci cumpre pena de 173 anos por crimes sexuais. A defesa de Roger Abdelmaci informou que ainda não recebeu a decisão e que, nesse momento, não vai se manifestar. O Poupa Tempo abriu hoje o agendamento virtual para o 3º mutirão do RG. As vagas abertas para quem precisa da carteira de identidade com urgência estão disponíveis no portal para atendimento em 7 cidades da região metropolitana e 8 do interior do estado. Vamos dar uma olhada aqui para saber em que cidades isso está sendo feito. Olha só, o agendamento é para segunda e terça-feira nos postos do Poupa Tempo em Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Osasco, Taboão da Serra, Diadema e Santo André, na região metropolitana. Agora vamos ver as outras cidades, olha só, também para as cidades de Barretos, Catanduva, Fernandópolis, Indaiatuba, Marília, Presidente Prudente, Rio Claro e São José do Rio Preto. Os novos agendamentos para as atividades presenciais nesses postos serão abertos na terça-feira. E para evitar aglomerações, os outros serviços continuam de forma remota pelo portal do Poupa Tempo. Hora do Campeonato Brasileiro no SP2. Nesse momento, o Palmeiras está jogando com o Bahia. O placar está 0-0 e amanhã tem clássico. São Paulo e Corinthians se enfrentam às 11 da manhã no estádio do Morumbi. Os dois times apostam nos centroavantes para sair com vitória. Em dois times contestados, o ponto de estabilidade em comum está lá na frente, onde as jogadas terminam. O brasileiro está só começando, os dois rivais ainda lutam para convencer seus torcedores, mas no meio dessa desconfiança, dois jogadores encontraram um equilíbrio. Pelo São Paulo, Pablo virou o jogador mais efetivo. É o artilheiro do time no ano, com 7 gols. Já deu 4 assistências e ninguém ousa tirá-lo da equipe. E ele quer mais. Satisfeito eu só vou estar quando o São Paulo voltar a ser campeão. Esse é um objetivo que nós temos, que eu tenho, que meus companheiros têm, enfim.
Essa pressão por títulos, pelo menos no caso do Jô, é menor. Em 2017, foi campeão paulista, brasileiro e artilheiro do Nacional. Esse ano ele voltou e chegou fazendo gols. Foram 4 em 8 jogos e ainda deu um passe que resultou em bola na rede. Não esperava um começo assim, desse jeito, né? Até pelo fato, como eu falei, uma lesão do Bozelli acabou que acelerando a minha reestreia. E graças a Deus deu tudo certo, né? Mas eu sabia que era questão de tempo para mim poder emplacar um bom futebol. O São Paulo tem alguns problemas importantes. O lateral Reinaldo está suspenso. Daniel Alves, capitão do time, machucou o braço na quarta, já operou e não volta tão cedo. E tem uma dúvida no ataque. Luciano tem um desconforto muscular na coxa. O Corinthians está completo, mas o técnico Thiago Nunes pode mexer no time. Depois do golaço na quarta-feira, Luan está cotado para ser titular de novo. Os dois times têm metas parecidas: aliviar a pressão, melhorar na tabela e, se der, jogar a crise para o rival. E o caminho mais curto para fazer isso passa pelo pé desses dois. E mais um time paulista entra em campo amanhã. Na Vila Belmiro, o Santos enfrenta o Flamengo e você vai ver ao vivo aqui na Globo a partir das 4 da tarde. Vamos aos comentários nas redes sociais, ver a sua mensagem que você mandou pelo hashtag SP2. Olha só, já estão surgindo aqui. O Luiz diz que passou da hora dos nossos governantes construírem moradias dignas e acabar com os barracos. Chega de incêndios e mortes. Ele está se referindo nesse incêndio que houve hoje e que causou a morte de uma criança de 9 anos, como lamenta aqui o William. Já o Rogério diz que o monotrilho de São Paulo é a prova do descaso e desperdício do dinheiro público. Já a Yara comenta o seguinte, olha só, agosto demora tanto para passar que já chegou o verão, mas ainda estamos em agosto. É o calor hoje, né, Yara? E o Marcos diz o seguinte, muitos trabalhadores perderam um pouco de suas rendas na pandemia e, para piorar, os preços não param de subir. Assim, a conta não fecha. A reportagem que a gente abriu hoje aqui, o SP2, mostrando que muitos alimentos subiram de preço. E o SPTV termina aqui. As reportagens estão no Globoplay. O Jornal Nacional começa às 8h30. E no G1 você encontra mais informações sobre a Covid-19. Uma boa noite, um bom domingo e até mais.